Olá, a partir de agora você acompanha o programa Parlamento Debate aqui pela TVA e também pela Rádio AL. O tema de hoje é a saúde. São mais de 30 dias de uma queda de braço entre o governo do estado e os servidores da saúde de Santa Catarina. E para debater aqui conosco estão presentes o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Volney Morastoni, o presidente do Sindisaúde de Santa Catarina, o Pedro Paulo das Chagas, e o deputado líder da bancada do PP, Silvio Drevek. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Parlamento Debate. Boa tarde. Vamos começar pelo começo. Eu falei já dos mais de 30 dias na abertura dessa queda de braço, mas quais são os principais pontos, as principais reivindicações dos servidores? Olha, nós estamos falando hoje em cima de reivindicações. O principal ponto hoje é a abertura de negociação. Sem abertura de negociação não tem nem como expor a pauta, né? Mas nós estamos trabalhando sobre isso, Fabiano, pedimos para os deputados aqui, ontem teve a reunião de líderes, né? Irá uma comissão para ir até o Conselho Gestor, o secretário da Saúde, na pessoa do líder do governo, o deputado Dacide Matos. Nós estamos aguardando realmente a abertura, né? Para a gente botar o fim a essa greve. Mas tem a questão só para a população entender bem, a questão da hora plantão, a questão salarial que vocês pedem ao governo. Vamos elencar isso para a gente partir para a Fabiano, acho que obrigado pela oportunidade de falar da hora plantão, né? A categoria, numa assembleia no dia 12 de setembro, já decidiu, não quer mais falar em hora plantão. É feito há 20 anos. A nossa luta é para não perder salário. Então, como é que nós vamos repor esse valor? O que é hora plantão hoje? É a famosa hora extra, né? O excesso, né? Você tem a sua carga horária e fazia 60 horas a mais. Isso te dá, em cima do teu vencimento, certo? O exemplo, uma pessoa que tem R$1.000 de vencimento, com a hora plantão ela tem mais R$750. Um servidor que tem R$2.000 de vencimento, ela chega a receber 3.500 com a hora plantão, que dá 1.500. Tirando 1.500 de uma pessoa que ganha 3.500, passa a R$2.000. Então, e de 1.750 passa a ganhar R$1.000. Então, a decisão da categoria, né, a determinação da categoria é não depender mais dessa hora plantão, certo? Então, assim, muita dúvida na sociedade, é verdade, que nós queremos hora plantão mais gratificação. Não, nós já queremos mais hora plantão. A hora plantão ela não será, não acabará com a hora plantão, porque é lei. Quando precisar, e está bem escrito no artigo 19 da Lei Complementar 323, é necessário quando precisa, não é o que acontece hoje. Hoje o Estado gasta muito com a hora plantão, tem mais gasto com a sobreaviso, e não é necessário. A gente sabe que tem setores que precisam, mas tem setores que não precisam. Então a nossa luta hoje, Fabiano, é dê o nome que queiram dar, certo? Abono, progressivo, gratificação, não importa o nome. Importante que a categoria quer buscar esse aumento no salário, não perder no momento, né? Não ter perda salarial mesmo, né? Poder aquisitivo. Sim. Esse é o problema. Deputado Volney Morastoni, presidente da Comissão de Saúde, o senhor que tem acompanhado diariamente essa questão da greve dos servidores da saúde, qual é a sua opinião a respeito dessas reivindicações e da impossibilidade até agora de uma negociação com o governo do Estado? Bem, eu lamento muito que o governo do Estado não esteja negociando, porque a função primeira do governante, em todos os níveis, é dialogar com todos os setores, né, da sua administração e com a própria população. Quem está sendo, digamos assim, penalizada com isso tudo é a população usuária do sistema de saúde. Então é lamentável que o governo esteja intransigente, reticente, que só negocia se os servidores voltarem ao trabalho. Os servidores já estavam em greve, deram ao governo um período de 15 dias para que o governo apresentasse alguma proposta e então, nesse sentido, o governo não apresentou absolutamente nada e os servidores voltaram à greve. Eu considero, pela Comissão de Saúde, nós temos debatido, eu considero justa, legítima, verdadeira, no sentido assim de correta, a greve dos servidores, pelas reivindicações que são feitas. Por quê? Porque os recursos humanos, os trabalhadores da saúde, os servidores da saúde, são um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde. Nós temos 4 pilares onde se ergue o sistema de saúde. Um deles é o gerenciamento, o outro é o financiamento, um terceiro é recursos humanos e depois o controle social. Nós temos problema em todos eles. Gerenciamento, sabemos que tem problemas de gerenciamento, problemas que precisam ser melhorados, de desvio, de mau uso, às vezes, das verbas públicas.
nós temos um problema de subfinanciamento na saúde, estamos numa grande luta nacional por uma emenda de iniciativa popular para restabelecer a obrigatoriedade da União aplicar no mínimo 10% da sua receita bruta, da sua arrecadação bruta de impostos em saúde. Nós estamos lutando para que o controle social, os conselhos municipais, estaduais, as conferências, que são deliberativos, realmente sejam respeitadas essas instâncias, que na maioria das vezes não são pelos governantes. Mas vamos falar aqui, que é o nosso foco, os recursos humanos. O que é que a população espera dos recursos humanos? Dos trabalhadores que atendem essa população nos postos, nos ambulatórios, no pronto-socorro, na UTI, nos centros cirúrgicos, nos leitos hospitalares. A população espera acolhimento, a população espera ser bem atendida de forma humana, a população espera ser atendida por pessoas capacitadas, treinadas, que tenham formação continuada, que saibam o que estão fazendo. Não que eles não façam atendimento de forma humana, né? Isso não acontece. Mas o senhor, quando o senhor diz... Mas eu quero dizer agora o seguinte, os servidores, por sua vez, isso é uma via dupla. Se isso é exigido deles, tá? Eles também merecem, por outro lado, serem tratados com dignidade, com justiça, com valorização, com formação continuada, com salários dignos. Uhum. O que estão a reivindicar? Por exemplo, vamos pegar que a proposta original seria uma gratificação, não é, que chega a 50%, 60% da gratificação fazendária, do que hoje o governo paga para os servidores da fazenda, que em função, não é, até do mistério deles, aí, da receita, não é, da questão econômica do Estado, né, eles têm uma gratificação de desempenho que eu digo que os da saúde lidam com um valor muito mais importante do que a questão financeira, monetária, com a receita tributária, porque lidam com a vida. Então, é justo. Os servidores da saúde precisam ser valorizados. Todos precisam ser valorizados. Mas estamos aqui falando dos servidores da saúde. Nenhum sistema, o sistema público de saúde, não vai atender adequadamente, atingir seus objetivos, tá, se os servidores não forem valorizados. Então, por isso que eu acho que a reivindicação é correta, é justa, é pertinente. O que está faltando hoje é vontade política do governo para, no mínimo, abrir as negociações. E essa questão de conversar se os servidores voltarem ao trabalho, o senhor já não considera como um indicativo de vontade de negociar? Desde que trabalhando? Eu acho que a greve é um direito justo. Isso aconteceu tanto que com a educação a também, justiça, né, estabeleceu regras para essa greve. A greve é legítima, é justa, é correta. Então, o governo está sendo radical da sua parte quando está condicionando, tá, a volta ao trabalho. Não é? A justiça já definiu que tem que, no mínimo, 70% dos serviços são mantidos, os servidores estão garantindo o atendimento de urgência, emergência, não é? Então, tem regras estabelecidas, sim, pela própria justiça, tanto que isso, né, convalida a própria greve. Tá? Agora, o governo, e eu quero depois mais adiante, num outro momento aqui, eu vou dizer onde que tem dinheiro, as fontes de dinheiro que o governo tem. O governo tem dinheiro, sim, para pagar os servidores, para atender os servidores. Para mim está faltando vontade política, o governo está sendo intransigente, na greve da educação já procedeu dessa forma, de tal forma que lá na frente fez esvaziar o movimento, não é, amordaçando e, digamos, vencendo pelo cansaço. O governo está pensando a mesma estratégia para a saúde? Só que a saúde, diferente da educação, ambas são, né, de primeira e maior importância, mas aqui nós estamos falando de hospitais, nós estamos falando de cirurgias, nós estamos falando de situações que, mesmo não sendo uma urgência e emergência, eu tenho criança lá no oeste catarinense e em outras partes do estado com um tumor cerebral, tá, que precisa ser operada. Uhum. Que é uma cirurgia, de alguma forma, eletiva, mas que precisa acontecer. O governo está errado, o governo está errando, o governo está deliberadamente penalizando os servidores, mas, mais do que os servidores, está penalizando a população. Eu lamento que não tenha aqui nessa mesa hoje um representante do governo que foi convidado, mas eu também espero que a partir da reunião que tivemos na Assembleia ontem, tá, com os líderes partidários, porque a nossa Comissão de Saúde faz 3 semanas que protocolou no gabinete do governador um pedido de audiência para, acompanhada de mais deputados, se colocar à disposição do diálogo, da interlocução entre as partes. Não tivemos nenhuma resposta. E agora, não é? Os líderes partidários se reuniram e o líder do governo assumiu o compromisso de buscar um diálogo, uma reunião,
né, com o secretário da Saúde e com o secretário da Fazenda. Já está se passando alguns dias, não temos nenhuma resposta por enquanto. Eu espero que nos próximos dias o governo sinalize com a negociação. Eu quero fazer o registro que o secretário de Saúde foi convidado para comparecer a esse debate, mas não houve possibilidade de ele comparecer. E só para a gente tentar fazer um contraponto, deputado Silvio Drever, o senhor que já foi secretário de Saúde, o que é que tende a dificultar um gestor em fechar uma negociação, em atender os pedidos dos servidores? Bom, na verdade, primeiro que, como disse o deputado Volney, na verdade, nós teríamos que ter alguém no governo para ouvir também o contraponto do executivo, né? Mas eu, na minha opinião, penso que a greve, em primeiro lugar, ela não beneficia ninguém, nem quem está no movimento, nem o governo, e muito menos as pessoas, ou seja, a população catarinense, neste caso. Agora, o problema da saúde, e no caso da situação da greve em Santa Catarina, eu, quando iniciei aqui há 6 anos atrás o meu mandato de deputado, inúmeras vezes eu alertei na tribuna da Assembleia Legislativa de que Santa Catarina tinha acabado com a política salarial e tinha acabado com o plano de carreira. E que uma hora ia explodir, como já explodiu na educação e agora na saúde. Por quê? Porque não se tinha uma política definida. Primeiro, eu citava isso ao Pedro, que quando eu assumi a Prefeitura de São Bento do Sul, antes disso tinha sido secretário da Saúde, a primeira coisa que nós fizemos, poderia ser eu, poderia ser outro, mas nós fizemos esse trabalho. Pesquisamos, contratamos uma empresa para fazer uma pesquisa no mercado, quanto ganha um médico, quanto ganha um enfermeiro, quanto ganha a cidade de enfermagem, quanto pagava a Prefeitura de Joinville, de Jaraguá, de Mafra, quanto que o mercado privado estava pagando, e estabelecemos, dentro dos critérios, uma média ponderada. Teve categoria, naquela época que nós demos 60% de aumento. A partir de então, todos os anos, se for lá na Prefeitura de São Bento, 1997 a 2004, vai ver que nós não demos em nenhum ano menos de 10% para todos os funcionários. Por quê? Porque você estabelece um critério e você negocia com o sindicato, você dá para dar 5%, se a inflação for 5%, vocês podem considerar 8 melhor, se puder dar 10 melhor. Então são alguns exemplos que eu posso dizer que deram certo. Agora, quando nós estamos passando, em todos esses anos aqui no Estado, uma política de hora conceder aumento para uma categoria e parte dela para um grupo de pessoas, né, como aconteceu praticamente nesses últimos 8 anos de governo que eu acompanhei aqui, ora se pega um outro grupo, ou uma outra classe, e também beneficia um número de funcionários com abonos, com penduricalhos. Aqueles que não receberam vão ficar insatisfeitos. Então, o que deve se fazer? Estabelecer uma política salarial, e ela tem que ser clara, transparente, com um plano de carreira. O aumento tem que ser vertical e para todos, quando se considera este aumento, dentro de uma realidade. O que não dá para fazer é enganar que eu estou trabalhando para o governo e o governo me enganar que estou pagando. Tá? Agora, quanto a esses detalhes de sobreaviso, de hora extra, eu não tenho o conhecimento, né, de poder fazer um contraponto nesse sentido, porque eu não sei como é que o Estado está fazendo, estava fazendo, deixou de fazer, mas o que eu quero dizer? Que é melhor você ter uma remuneração de acordo com o mercado e, na hora que der um reajuste, fazer o reajuste para todos, do que fazer essas concessões parciais que resultaram nesta greve. E, como eu disse, essa greve não é benéfica para ninguém. É verdadeiro que nós tivemos uma reunião no dia de ontem junto aos líderes partidários das bancadas, e fizemos um apelo ao líder do governo para marcar esta audiência com o secretário para resolver o problema, porque nós não podemos continuar, a população catarinense não pode continuar sem receber o atendimento à saúde. O outro aspecto é
o nosso sistema da saúde no Brasil, porque, não, vamos ser sinceros, o problema da saúde não é só em Santa Catarina. Aqui nós estamos, nesse momento, passando por essa crise maior por conta da greve. Mas o problema da saúde é no Brasil todo. E um dos aspectos que eu levo em consideração, que ela se aprofundou, foi quando a Constituição de 88 estabeleceu que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Eu não sou contra isso. Mas nenhum país tem dessa forma. Porque tem uma população que tem mais condições. Quem tem poder aquisitivo consegue pagar uma consulta, consegue ter um plano de saúde. Então, o que nós precisamos priorizar é as pessoas que têm menos poder aquisitivo. É as famílias mais humildes, mais simples, que não têm dinheiro para pagar uma consulta, que não têm dinheiro para pagar uma cirurgia. E isso, eu estou dizendo isso porque eu fui secretário da saúde do município e eu recebia pessoas com poder aquisitivo elevado, que tinha recursos, mas eu não podia negar, porque está lá na Constituição. Né? Então, a intenção foi boa, mas não se imaginou, na época, da onde trazer os recursos para financiar a saúde como um todo. Então, começa por ali, vem se acentuando cada vez mais difícil o acesso e, obviamente, que passa pelos recursos humanos, que é o servidor, que faz o atendimento, que tem que ter paciência, que tem que estar de bom humor todos os dias, e para isso ele tem que, obviamente, receber um salário digno com a realidade. Agora, como o Estado alega que está com a sua situação financeira comprometida, aí resta o próprio Estado saber de onde buscar esses recursos para fazer uma política salarial mais justa e resolver o problema definitivo. O que eu quero é colaborar no sentido de que volte a funcionar, porque a greve, como eu disse, ela não vai beneficiar ninguém. Pedro, a gente esta já é a maior greve da história da saúde catarinense? Em 33 anos, eu completo 33 anos de saúde pública, agora dia 6 de dezembro, passamos por alguma greve, inclusive em 96, com 60 dias de greve, Fabiano, mas essa foi a maior greve, em adesão, né? A maior greve. O deputado Morastone tem razão, o deputado Silvio também, mas nós em reuniões que fizemos com a CONER, 5 reuniões que aconteceram, em momento algum, na primeira ainda disseram onde é que tinha alguma coisa. Nós percebemos que na própria folha da saúde tem 6 milhões de reais que dá para dividir. São 6 milhões de reais. Não estou dizendo que tem que tirar daquele trabalhador que faz hora plantão lá e sobreaviso que precisa. Não é isso. Ela é legal e precisa. Só que para ter R$1 no vencimento de um trabalhador da saúde, os senhores conhecem melhor do que eu todo o processo. Projeto de lei, dá entrada na Secretaria da Assembleia, passa em todas as comissões, é aprovado, vai para plenário, os senhores deputados votam, vota para o governador, é sancionado, publicado em oficial, para sair R$1 de reajuste, né? Ou R$1 de aumento no salário dos trabalhadores. Já para ter 200 horas sobre aviso, Fabiano, não tem repercussão financeira, não tem reserva, não tem nada. Basta a caneta de um diretor, certo? Fabiano, tu trabalha comigo, mês que vem tens 200 horas sobre aviso, 60 horas plantão, tá ali. Não precisa de nada, não tem orçamento, não tem nada. Por isso que eu tenho dito, e é um pouco contraditório, como é que tu pode gastar muito e pagar mal? Porque tu gasta muito, que tu abrange todos, paga mal para alguns. Certo? Então, a própria diferença salarial ela é gritante dentro da Secretaria da Saúde, na própria folha da saúde. Nós temos enfermeiros, né, claro, está no final da carreira, recebendo líquido R$11.000. Né, é um salário bom. Mas nós temos enfermeiro, deputado Silvio, está com muito tempo de casa, tá, com 20 anos, que não tem hora plantão, não tem sobreaviso, recebendo R$3.500. Outro inicial, do deputado Silvio, que está no estágio probatório, no inicial ainda, recebe R$1.700. Eu acho que esse menor podia ganhar R$3.500, o outro ganhar 6, 7 mil, não tem que ganhar igual, né? Mas dá para fazer isso. Só que o governo está agindo com o estômago, com raiva, com birra, isso não vai resolver. Quando eu falei ontem, e saiu na imprensa, que cada boletim de ocorrência que é feito, deputado Ronei, é um leite fechado, isso não interessa para nós, não interessa para o governo, muito menos para a população. Não tem como acontecer isso. Isso não precisa acontecer. Só que para isso, Fabiano, para terminar a greve tem que ter proposta. E a gente sabe onde é que vai tirar o dinheiro. O que, nessa pressão toda, o que nos conforta, sei que eu posso dizer que eu ainda tenho conforto, é saber que o comando de greve, a diretoria do sindicato, fez tudo para não ter a greve. Negociamos, demos os 15 dias, né? Olha, suspender a greve em um dia, forte como ela começou, os senhores viram bem isso, né? Parar a greve num dia para dar um espaço para o governo, para dar um fôlego, dar um passo atrás na derrota, para tentar abrir negociação e receber no dia 22 um documento que somente aumenta a carga horária, não tem lógica, não tem negociação. Foi o recomeço da greve dia 23. Agora, sabemos que
com certeza, se quiser abrir, mas estou preocupado. Não tem que ter preocupação, tem que resolver o problema agora. A saúde é a bola da vez. Agora, também, deputado, e daí, as pessoas que mandam não vão ao médico, é o médico que vão até eles. Certo? Eu ligo, o médico vai até onde eles estão, o bons, como o senhor se referiu, deputado Wilson, ou Silvio, desculpa. Tem plano de saúde, né? Vão nas clínicas particulares, mas o povão, como é que fica? Como eu falei ontem ali, os senhores deputados, a gente vem cobrar, porque eles também têm responsabilidade, também estão ansiosos, querem resolver o problema, tanto o presidente da Comissão de Saúde como o deputado Silvio, né, que é líder da bancada dele, a gente sabe que os deputados querem resolver. Agora, com birra não vai resolver. Se não tiver na mesa proposta, né, financeira. Ô, Fabiano, nós não estamos, desde setembro, a gente não está pedindo para outubro, novembro, dezembro. Nós estamos sendo bonzinhos demais, deputado Vonei. Lá para 2013, março, abril, para negociar, fizemos de tudo, né, e não tem espaço, não tem espaço. Para servir cafezinho na administração, são 6 mil reais que o servidor ganha, por 6 horas. Tá? Na Fazenda, da mesma forma, do deputado Silvio. Motorista da Fazenda ganha 12 mil reais. Por que na saúde o enfermeiro tem que ganhar 1.500? Né? Não estou falando daquele que ganha 11. Daquele inicial que ganha 260 reais de auxílio alimentação, ganha 222 reais, 220 reais e 9 centavos de insalubridade e mais 1.513, só isso que ele ganha, 1.513 de vencimento. Então, senhor Fabiano, tem como resolver? Temos certeza que temos. Agora, só temos que ter boa vontade, como falou o deputado Vonei Morostone, coragem e vontade política. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. O Parlamento Debate volta daqui a pouco falando sobre o tratamento da saúde. Até já. Voltamos com o Parlamento Debate aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Hoje estamos discutindo o problema da saúde, da greve dos servidores da saúde aqui no estado. Pedro, quando saímos do primeiro bloco para o intervalo, você falava sobre a questão dos funcionários, salários, etc. e tal. E eu quero abordar uma questão em cima dos servidores. Eles sofrem muita pressão da população, do governo, dos próprios colegas para voltar ao trabalho. Como é que vocês têm lidado com isso? Olha, a pressão é muito grande, né? Até porque são pessoas muito responsáveis, né? São pessoas comprometidas, que têm o dom de fazer isso. Então a pressão é muito grande, até porque são seres humanos. E a gente sabe que o sofrimento da população. Tá? Só que do outro lado, quem é o responsável por isso não está nem aí, parece. Não está ligando para o povo, né? Quer dizer, não está, desculpa a expressão, Fabiano, não está sacaneando somente os servidores, não. A pressão, né, o maior sofredor é a população e de baixa renda. E as pessoas continuam sendo atendidas naquele 70% que o deputado falou sobre a determinação judicial? Olha, Fabiano, muito obrigado pela tua pergunta, mas nós estamos afastados por ordem judicial 200 metros do hospital, então não tem mais controle. Mas quem não está trabalhando, não é? Isso, quem não está trabalhando. Agora, tem servidores trabalhando? Tem. Tem. Hoje nós temos fechado, por ordem da direção, a emergência do hospital infantil, é bom que se diga isso, a porta principal da maternidade Carmela Dutra e a emergência do Instituto de Cardiologia, que fica no mesmo prédio aqui do Hospital Regional de São José. Tudo por determinação do diretor. Né? Eu no lugar dele, no infantil, não fecharia, porque eu tenho escala de sobreaviso, eu sei onde posso pegar, eu não deixaria. Porque quando não tem greve, muitas das vezes, ali, deputado Vonei, o senhor que é médico, trabalha, além dos médicos, um enfermeiro e um técnico, ou 2 técnicos. Isso é, na grande maioria, sem greve. Agora, se eu tenho 2 enfermeiros, com os médicos lá, que os médicos estão numa situação difícil também, eu entendo, porque a equipe, né, multidisciplinar não está presente, né, em muitos dos casos. Então, os médicos se sentem acuados até para trabalhar, porque tem que ter esse respaldo também. Né, não vão fazer tudo sozinhos. Mas, se eu sou o médico, o diretor do hospital, eu consigo tocar a emergência infantil tranquilamente, porque eu sei que tem muita gente de hora sobreaviso que não trabalham. Né? Ele sabe para quem que ele paga, para setor que fecha às 6 horas da tarde de sexta-feira, reabre na segunda-feira, não precisa de hora sobre aviso. Não estou falando daquele pessoal lá de ponta. Dados do Estado, no mês de setembro, nós tínhamos, deputado Vonei e deputado Silvio, 2.506 servidores de sobreaviso. Tem sobreaviso para tudo que você possa imaginar, para tudo. Claro que precisa, é legal. Eu não posso deixar um neurocirurgião, né, um cirurgião cardíaco dentro do hospital, já fazendo a hora plantão dele e a hora normal. Se ele tem que estar fora do hospital, ele tem que estar sob aviso. Se precisa, chama. É a necessidade. Agora, para ser bonzinho, 500 servidores por mês, incluindo médico, enfermeiro, né, médico anestesista, cirurgião, alguns casos, 500 é muito, mas 2.506 em setembro. Em outubro, foi dado mais ainda. O superintendente do hospital, é bom que se diga isso, o senhor Walter, foi para dentro do hospital regional, dar mais horas sobre aviso, comprar o trabalhador para não fazer greve. E isso aumenta a folha, aí não precisa repercussão financeira, não precisa fazer nada. Então, isso acontece, né, nos hospitais, e o responsável por isso, na nossa avaliação, Fabiano, são os diretores dos hospitais. Porque eles têm que ter responsabilidade também. Mas o dinheiro é público. Se é público, tem que ser bem cuidado.
E não é para todos, deputado. Porque a hora que tiver 60 horas de plantão para todos os servidores da saúde, 200 horas sobrevividas para todos, nós vamos aplaudir. Mas não tem. Tem para aqueles mais próximos, né? Do meu gabinete e todos ganham. E os demais. Inclusive, uma irregularidade infantil muito grande. Tem um setor que as pessoas têm hora sobre aviso, lotado, sabe onde? Na emergência externa. Nós temos que comprovar isso. As pessoas da emergência que trabalham lá na frente, deputado Silvio, não tem hora sobre aviso. Mas outro setor está lotado lá na emergência para ter hora sobre aviso. Está errado. Então, tudo isso, essa irregularidade, essa imoralidade que a gente vem discutindo e vem dizendo exatamente onde é que tem o dinheiro, que dá para começar a pagar, são 6 milhões de reais praticamente jogados fora. Por isso que dos encaminhamentos da nossa audiência pública, realizada há 2 semanas, sobre essa situação, pela Comissão de Saúde, encaminhamos ao Ministério Público, né, para poder proceder uma auditoria, uma averiguação sobre toda a hora plantão, hora sobre aviso e outras questões aí relacionadas com a Secretaria de Estado. Não é? Até porque, nessas reivindicações que os servidores fazem, o governo já poderia contar com 6 milhões de reais mês de economia, dos 11 milhões, em torno de 11 milhões Exatamente. Que o governo gasta por mês com hora plantão e hora sobre aviso, e se destinasse a hora plantão e hora sobre aviso somente para as necessidades reais, verdadeiras de serviço, e não usasse indevidamente, indiscriminadamente para vários setores que não tem nada a ver com hora plantão e hora sobre aviso, então se fosse um bom uso desses 11 milhões, sobrariam 6 milhões que já poderiam entrar na conta dessa reivindicação. Se fosse a reivindicação da gratificação salarial que os servidores pedem, um impacto é em torno de 15, 16 milhões de reais. 6 milhões já estão aí, dentro do... O secretário fala em 10 milhões de reais, senhor vê. Então, 10 milhões, dentro do próprio gasto que o governo já tem, é apenas uma reordenação, remanejamento dos recursos. Depois, tem outras fontes, né? Tem outras fontes que eu gostaria de lembrar aqui. Isso seria discutido nessa reunião que o senhor falou que a comissão está pedindo com Sim, com o eu acho que esses são pontos, é um ponto dentro da negociação, que o governo pode levar em conta. Não é? Por outro lado... Não é dinheiro novo, né, deputado? Não é dinheiro novo, não vai dinheiro buscar, que já é gasto mensalmente, gasto. Seria apenas mais bem utilizado, não é? Mais bem e de forma justa, correta. Não é? Por outro lado, por dados do próprio Tribunal de Contas do Estado, de 2005, 2006 até agora, o Estado deixou de recolher em torno de 400 milhões para a saúde por não aplicar os 12% que é devido nos fundos social e nos fundos do CEITEC. Né? Quase em torno de 400 milhões de reais. Veja que a saúde está com um crédito de 400 milhões de reais. Por outro lado, nós aprovamos aqui nessa casa, deputado Silvio, né, por unanimidade, o Revigorar 3 no ano passado. O governo desse Revigorar 3 deixou esses recursos foram aprovados com a obrigatoriedade solicitada pelo próprio governo para aplicar na saúde, repassando a parte devida para os municípios, né? E, pelo que me consta, até onde o secretário veio expor aqui nessa casa, no final do ano passado ainda, na Comissão de Finanças, em torno de 220 milhões de reais sobraram para a saúde. Só para a pessoa entender, em caso Revigorar 3 é o... Sim, é cobrança da dívida ativa, né? Sim. Então, se nós fôssemos somar hoje a dívida ativa no Estado, do que empresas, do que cidadãos da empresa, pessoas físicas, jurídicas devem para o Estado, ultrapassa 6 bilhões de reais. Uma parte dessa nunca vai cobrar, digamos que é moeda, como se fosse moeda podre, não é? Mas, de tempo em tempo, o governo cobra uma parte. Assim foram os refis, né, os refinanciamentos, assim são os Revigorar, tanto que esse era o Revigorar 3. O governo acho que já mandou o Revigorar 4 para essa casa, então daqui a pouco tem o Revigorar 5. Bem, no Revigorar 3, o governo arrecadou, pelo que nos consta, em torno de 280 milhões de reais, destinou a parte para os municípios, e daquilo que sobrou para a saúde, não é, nem 10%. Mais de 90% desses recursos, que chegam em torno de 200 milhões de reais, a Fazenda utilizou para outras finalidades, que não da saúde. O governo tem mais 200 milhões de dívida com a saúde. Tá? Deveria ter sido aplicado na saúde. Deveria ter sido aplicado na saúde, sim, tá? Com certeza. Nós temos ainda, se a gente for fazendo as contas, a gente vai ver que a saúde está com crédito. A folha de pagamento dos servidores da saúde hoje chega em 39%. 37, deputado. 37. Do limite o prudencial. Estado alega que não pode atendê-los porque a luz vermelha, tá, do limite prudencial. Do limite prudencial, né, já acendeu a luzinha vermelha, que está em torno de 46%.
não é? A folha de pagamento em relação à receita. Bem, a saúde está com 37%, a saúde tem praticamente 10% de crédito. Tem uma gordura para queimar. Tem, né? A saúde tem esse crédito, porque esse excesso está sendo gasto em outros setores. Aí entra o que o deputado Silvio falou, que eu concordo plenamente, que o Estado deveria de ter uma política salarial para todas as categorias de servidores, não é? Deveria de ter os planos de cargos, de carreira, de salários. Não tem uma política salarial definida, faz esses ajustes, faz esses aumentos, né, de formas totalmente aleatórias, né, e então cria uma situação como essa que nós estamos vivendo. Né? Nós temos ainda que o governo, em compensação, em função da equalização do ICMS dos portos de importação, né, a questão das importações, como a minha cidade, meu porto lá de Itajaí, né, nós fomos penalizados. O Estado recebeu 3 bilhões de reais, tá, do governo federal, que é um repasse, que tem um tipo de financiamento, mas a longo prazo. Tá? Destes, o governo, inclusive, anunciou um pacto pela saúde, um valor que chega em torno de 400 milhões 580 ou mais. milhões. 580 milhões. Tá? E para quê? Onde é que estão esses recursos? Só para construir hospitais, que também temos que construir, hospitais, equipar. E a parte fundamental, que são os recursos humanos? Qual é a cota parte para os recursos humanos desses 580 milhões que o governo anunciou? Não é? Então, tem uma parte devida aí, que tem que vir para essa conta. Não é? E nós poderíamos, né, ir fazendo, agregando outras, mas eu quero dizer que, na verdade, a saúde está com crédito perante o governo deve para a saúde, por isso, se o governo tiver vontade política de negociar com os servidores, vai encontrar uma saída, vai encontrar um consenso, um entendimento que pode ser colocado na linha do tempo, no curto, médio e longo prazo. Os servidores são flexíveis e complacentes nesse sentido. Então há uma intransigência indevida, uma falta de vontade política do governo que não se justifica para tratar um setor prioritário como esse. Um setor que o governador em campanha disse que a saúde seria prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. E que as pessoas estariam em primeiro lugar. A conjugação desse binômio, pessoas em primeiro lugar, e saúde com essa prioridade, isso colocaria a saúde num patamar, né, bem diferente desse que, infelizmente, nós estamos vivendo. Deputado Silvio, o senhor aconselharia os servidores, como o senhor já tem a experiência de secretário de saúde do seu município de São Bento do Sul, o senhor aconselharia os servidores a voltarem ao trabalho para negociar todos esses pontos e dessa maneira que foi citada pelo deputado Volney? Olha, eu não posso responder pelo governo, mas eu penso que isso tem que ser convergente. O pessoal volta e o governo abre a porta para negociar. Isso é a minha opinião, não posso falar pelo governo, né? Mas essa é a minha opinião. Abre-se a porta para negociar e os funcionários voltam a trabalhar. Até porque, o que o Pedro falou, e eu fiquei na dúvida, mas eu quero crer que, que esses pagamentos por, não diria nem decreto, mas por autorização de alguém, seja do diretor ou do secretário, para alguns funcionários, ou para um número de funcionários, que não vem ao caso quanto que são, mas que representam um valor significativo perante a folha de pagamento. Eu quero crer, Pedro, não posso, talvez você tenha mais conhecimento que eu. Eu quero crer que isso não é recente, isso deve já vem de longa data, por quê? Quando se deu o exemplo, com todo o respeito que eu tenho por enfermeiros e enfermeiras que, como eu disse, trabalhei na saúde, apesar de não ser médico. Mas essa disparidade, ou seja, há um desvio padrão, um recebendo 11 mil e o outro recebendo lá 1.700. Então, provavelmente, volto a repetir, é porque não tinha uma política salarial e foi feito concessões e concessões, e essas concessões, se não se resolver, elas vão continuar trazendo problemas para um número de funcionários que vão ficar insatisfeitos, né, porque vê que alguém está lá em cima. Agora, a minha pergunta, um diretor ele faz isso sem autonomia, sem autorização do secretário? Sim. Porque, na verdade, é o secretário que controla o orçamento. Né? Então, eu acho que, no mínimo, já é um ponto para se debater que o secretário também tem que ter consciência de que ele está permitindo se fazer concessões para um grupo de pessoas em detrimento de outras. Né? No que o deputado Volney colocou a respeito do financiamento, Volney,
eu vou fazer um contraponto, né? Eu concordo que esse financiamento para a saúde, ele vai amenizar o problema, mas quero crer que não na questão do custeio, ou seja, porque esse dinheiro, deputado, provavelmente ele está vindo para investimento, não vai ser para manutenção. Então, desse dinheiro, quero crer que o governo não poderia utilizar para manutenção, ou seja, para folha de pagamento. Mas, com isso, poderia permitir que, se usando no investimento, o dinheiro do próprio governo daria para resolver esse problema. Né? O governo economiza outros recursos seus para investimento, não é? E poderia, né, utilizar, então, desses seus recursos para essa finalidade, se não pode usar. Embora eu, pessoalmente, acho o seguinte, né, de alguma maneira, é um equívoco, porque por trás de todo investimento, depois vem custeio. Que é muito maior que hospitais, né, mas depois vem custeio. Então, nós temos que conjugar o binômio também de investimento e custeio. Né? Não adianta só investimento, porque atrás do investimento, depois vem o custeio. Que é muito mais pesado, né, com deputado? Certeza. Se Vossa Excelência foi prefeito, sabe disso, que você construir um hospital, colocar equipamentos, é difícil, mas você vai fazer uma vez, depois vai manter. Sim. Agora, o custeio de um hospital, de um laboratório, enfim, de qualquer unidade de saúde, é muito maior do que investimento. Então, quando você faz, por isso, eu quando fui prefeito, o pessoal pedia muito posto de saúde. Bom, o que é mais importante? Você ter 20 postos de saúde, um em cada bairro, e não ter o médico, não ter o dentista, não ter o equipamento, não ter o raio-x, não ter o remédio. O que é mais importante? É ter menos, mas quando a pessoa vai lá ser atendida. 10 funcionando e 20 parado. Exatamente. Então você tem que pensar nisso. Equipamentos e recursos humanos. E, obviamente, os equipamentos que possam traduzir em resultado para o paciente. Ou seja, na consulta, ou seja, no exame, ou seja, no medicamento. E não é o que nós vemos hoje. E você falava, Pedro, do hospital infantil. Isso é um caso gravíssimo que está acontecendo aí, porque é uma situação que vem sendo o atendimento não só para Florianópolis, inclusive de outros estados também. É o hospital de referência, deputado. Eu gostaria de seguir aquele raciocínio anterior da negociação. Pedro, é possível que os servidores flexibilizem, retornem ao trabalho para negociar, para abrir aí um caminho de negociação com o governo, explicar todos esses pontos, verificar a questão dos investimentos, dos recursos que tem disponíveis, o crédito que a saúde tem para caminhar para uma negociação e acabar de vez por todas com essa celeuma? Fabiano, assim, tem que ser o governo tem que se manifestar de uma forma muito positiva, porque os trabalhadores deram 15 dias para o governo e houve uma quebra de confiança e não veio proposta nesses 15 dias, a não ser o aumento de 30 horas semanais para 42, certo? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu queria falar para o deputado Vanley Morastone, na presença do apresentador e do deputado Silvio, um dado que está indo para a conta da greve, mas que não é real. Por exemplo, deputado, se o senhor, através da Comissão de Saúde, conseguisse pegar a escala da UTI do ano passado do Hospital Regional, onde nós tínhamos, deputado Silvio, 10 trabalhadores na UTI com 12 leitos. 10 trabalhadores e tinha 12 leitos na UTI. Agora, deputado, em greve nós temos 11 trabalhadores, mas só temos 8 leitos. Por que eu estou falando isso? Porque a Secretaria de Saúde agora contratou 2 leitos de UTI da iniciativa privada. Pô, mas se eu tenho 11 servidores lá, eu tenho que chegar nos 12 lá, né? Então lá eu tenho 4 a mais. Porque se eu tenho 10 servidores, Fabiano, e tenho 12 leitos, como é que agora eu vou ter 11 trabalhadores, que temos ontem lá, nós foi conferido, com 8 leitos? Alguma coisa está errada. Então parece que é feito já a nível de gestor para a coisa não funcionar, né? Para botar na conta da greve. Então isso também é um ponto. Em relação à pergunta anterior, eu acho que tudo é possível nesse momento, né? Mas parece que a preocupação é só nossa de negociar. O governo não tem essa preocupação. E eu acho que pode ter erro da nossa parte? Claro que pode ter. Mas também existe erro por parte do governo. Né? O que eles querem? É só fazer BO, só entrar com liminar, em vez de vir para a mesa negociar, estão tentando judicializar, já judicializaram o movimento. Né? E o que deixa mais confortável, eu sei que o nosso tempo está encerrando, mas é saber que nós temos de tudo para não ter a greve. Mas vocês foram publicamente dizer, voltamos ao trabalho e negociamos? Isso foi feito documento, documentamos lá,
Entendeu? Paramos para negociar. Inclusive, Fabiano, na RBS e também no CBN Diário e na Rádio Eldorado de Criciúma, o secretário adjunto falou, eu tenho esse dinheiro que tem. Falou, eu estava ao vivo com ele, né? Ele por uma linha, eu na outra, por telefone ao vivo. Não, nós temos sim, parabenizou a decisão da categoria de suspender a greve, senhor deputado, que tinha esse dinheiro. E esse dinheiro sumiu, não veio mais para a mesa, esses 100 milhões nós referimos. Né? Então isso aí é fácil. Só que daí é complicado que eles não estão tendo essa coragem para mostrar. E a pessoa que está ganhando lá não vai ficar sem salário, não. Ele vai entrar na nossa gratificação, ou no abono, entendeu? Também vai ter esse dinheiro, né? Não vai ficar sem salário. Então, só que tem que ter essa boa vontade, como o deputado Vonei se refere, para que a gente, vontade política, para vir para a mesa com proposta e dizer, é isso que nós temos para oferecer. O que me deixa confortável é saber que nós estamos pedindo por ano que vem, deputado Silvio. Lá de setembro era 6 meses à frente. Ah, mas tem que ter um choque de gestão. Faz a proposta e vai trabalhar em cima essa proposta até de um colega meu, do meu amigo Zenoí. Faz a proposta e vamos trabalhar em cima do choque de gestão, que é na medida que for cortando, entrando a gratificação, vai saindo hora plantão. É nesse sentido. Então não tem ninguém com a guilhotina no pescoço, né, botando para o governo fazer isso com a arma na cabeça. É tempo que eles têm. Se não fizer em 6 meses, porque não tem vontade para fazer. E por outro lado, quando o governo alega que não tem receita, ao menos da exposição que o secretário da Fazenda fez aqui nessa casa, recentemente, a nossa assessoria coletiva estudou, da nossa bancada do PT. Se você comparar de janeiro a setembro de 2012 com janeiro a setembro de 2011, na verdade, a receita diminuiu porque o governo criou uma expectativa de arrecadação, então ela foi menor do que ele imaginou que fosse arrecadar. Sim. Mas, na verdade, houve um crescimento de receita. 600 milhões de reais a mais neste período comparado com o período do ano passado. Tá? Então, eu acho que esse é mais um dado que, na verdade, tem que ser colocado na roda, né, para evidenciar que sejam transparentes esses dados para poder fazer essa negociação. A Receita não atingiu a previsão que eles tinham, né? Sim. A previsão, mas o aumento teve. Mas teve cresceu aumento, em torno de 6, 7%. De 600 milhões de reais de arrecadação no mesmo período. Eu agradeço a contribuição, deputado Vonei, deputado Silvio, Pedro, muito obrigado por terem participado do Parlamento e o Debate, que vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana, aqui pela TVAL e também pela Rádio AL. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.